Consumidores da Target. Target é uma loja uma loja de varejo aqui nos Estados Unidos. Consumidores da Target criticam um novo suéter progressista para o Dia dos Namorados. É um lixo anti-homem. Aí. Parece que o amor realmente morreu. Depois de uma nova linha de suéteres sazonais à venda na Target, provocou indignação. A loja começou a vender 2 modelos de suéteres coloridos em preparação para o Dia dos Namorados, né, o Valentine's Day, em fevereiro. A primeira era rosa com a frase "termine com ele", né, "dump him", e estampada em letras vermelhas em negrito na frente, enquanto a segunda era um suéter azul claro com a frase "emocionalmente indisponível", escrita em cursiva preta. Mas apesar da mensagem aparentemente inofensiva, ela logo foi alvo de uma série de fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais, com alguns usuários criticando a empresa por disseminar mensagens anti-homens. Liza Brighton, que se descreve como ativista dos direitos dos homens, usou o X, antigo Twitter, para expressar suas frustrações. Vi esse suéter em promoção na Target hoje. Imagina se no mês que antecede o Dia dos Namorados, a Target estivesse destacando um suéter com a frase "termine com ela" na seção masculina. Escreveu ela junto com a foto da vitrine. Britton continuou declarando: as pessoas iam surtar. Estou farta dessa palhaçada. Aí o suéter aí, "dump him", suéter que eu coloquei no meu bonequinho, né? Vocês gostaram aqui o bonequinho? Cadê? "Dump him", um moletom. A publicação foi então inundada com respostas de pessoas horrorizadas com a decisão da loja de vender as roupas. Mais propaganda de mulheres que odeiam homens. Nossa, que surpresa, disse outra pessoa sarcasticamente. A Target está antenada, disse um deles simplesmente. Que lixo anti-homem. Parei de comprar na Target faz tempo, ironizou outra pessoa. A desgraça adora a companhia. Quem não tem um homem odeia ver outras mulheres felizes em um relacionamento, foi a opinião de outra pessoa. Mas outros rapidamente refutaram as críticas com um leitor do sexo masculino respondendo: eis a grande diferença, os homens não se importam com essas coisas. Não precisamos que você seja a nossa defensora da retidão, Lisa. Não nos incomodamos com palavras estampadas num suéter. Em algum momento você simplesmente terá que parar de levar tudo tão a sério, acrescentou outro. Tá aí a postagem da mina aí, né? Tá aí a propaganda na loja, "dump him", né? Incentivando as mulheres a largar os homens no Dia dos Namorados, né? E a outra aí, emocionalmente indisponível, outra blusa de lã aí. No ano passado, a Target foi alvo de críticas por sua coleção Pride. Aí já é outra história. Deixa eu tirar da tela aqui. Tá aí a polêmica, né, na Target, com esse suéter aí. Essa narrativa anti-homem, ela é problemática, né? Claro que ela é problemática, e principalmente quando a gente pensa nas mulheres mais jovens, né? É ruim para a sociedade, para as mulheres, né? Para as poucas crianças que estão nascendo, né? Essa narrativa aí. Eu falei ontem na live também, esse negócio do feminismo aí. Vale o debate, até que ponto o feminismo fez a vida das mulheres melhor, né? Até que ponto as mulheres estão mais felizes aí na média, porque quando a gente vê uma mulher você vê a Luana Piovani, Ana Paula Padrão, né, cagando regra e tal, só que são mulheres milionárias, cara, mulheres aí com uma posição social excelente, que moram em excelentes lugares, que tem tudo do bom e do melhor, né? Não é a realidade da maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres está sofrendo. As mães solteiras aí, nossa, ela é uma guerreira, mãe solteira, né? Mas é uma merda ser mãe solteira. Eu não conheço nenhuma mãe solteira que fala, pô, é bom demais ser mãe solteira, né? Eu não conheço, não é bom. É muito melhor, é mais saudável, se você tomou a decisão de ter filho, você ter o teu homem ali, o teu parceiro, para criar aquela criança. É mais saudável para a criança, né? Você ter um lar com pai e mãe. Isso é um fato, entendeu? Então, eu acho que esse é o problema. É de mau gosto, claro que é. E é claro que a intenção é chamar atenção, porque, no Dia dos Namorados, é para quem que eles querem vender esse moletom? É para a mulher frustrada, né? É um jeito de criar um produto aí para vender para uma pessoa que vai chegar nessa época do ano aí
totalmente frustrada, né, sem um namorado, e vou comprar essa blusa aí, né? E mulheres aí, às vezes, que até estão no relacionamento e vão comprar, porque vão achar graça disso, né? A gente tem visto aí que é tendência, as mulheres, tem muita mulher que acha engraçado humilhar o marido, humilhar o namorado na internet, postar conteúdos humilhantes aí, a gente tem visto, é uma tendência, né? Infelizmente, é a realidade aí. Mas, enfim, é mais uma dessas faz parte dessa narrativa aí anti-homem, né, que a gente escuta todos os dias aí, enfim. Nesse mesmo podcast que eu estava assistindo essa semana, uma hora o cara falou, cara, que por exemplo, a narrativa de que os homens praticam violência contra a mulher é uma realidade, mas é uma realidade manipulada, né? Existem casos, vários casos de violência contra a mulher por parte de homens, mas a maioria esmagadora dos homens nunca praticou violência contra a mulher, né? Nunca. Tem estatística aqui, por exemplo, no Brasil, o Brasil tem uma população de homens de quase 99 milhões, né? Quase metade do país é homem, 48,5% da população do Brasil é uma população masculina aí. Casos de feminicídios no Brasil, em 2024, foram 1.459 feminicídios. Um feminicídio, um assassinato de mulher por ela ser mulher, já é demais, tá? O ideal, obviamente, é não ter nenhum. Mas são 1.459 mulheres mortas por sua condição de gênero no Brasil, num universo de 99 milhões de homens, né? Então não é um negócio, porque a narrativa existe no consciente coletivo uma ideia hoje, se você conversar em uma roda de homens e mulheres, bater um papo, de que todo homem é um agressor de mulher, né? E não é verdade, né? Além de outras questões, outras variáveis aí que às vezes eles omitem, que, por exemplo, a maioria desses caras que cometem feminicídio são homens já com passagem na polícia, né? Já com passagem na polícia. Então, esse é um dado importante, né? Porque a gente viu agora, em relação a esses conteúdos Red Pill, muita gente tentando associar violência contra a mulher a esses conteúdos. E, porra, quando você vai ver a maioria desses casos aí, é lógico que usaram o Calvo da Campari muito para foi um poster boy aí dessa situação, mas quando você vai ver a maioria dos casos são homens aí que mal tem presença na internet, né, cara? Muitos ali, você bate o olho e fala, pô, isso aí é cadeiro, né, cara? É bandido, enfim. E muitas mulheres, a gente sabe, escolhem se relacionar com esse tipo de homem, né? Você vê quando tem visita íntima na cadeia, não é meme, né? Não é conversa de rede social. É real, cara. As filas são absurdas. Tem homem que tem 10 namoradas, né? Tem homem bonito que é condenado pelos crimes mais terríveis. A gente trouxe aqui na live. O cara começa a receber carta. O Luigi Mangione aí, lá, que tá preso aqui em Nova York, e matou aquele CEO da companhia da United Healthcare, o cara virou símbolo sexual aqui, sabe? Muitas mulheres têm atração por esse tipo de cara, por bandido, cara. Os dados aqui da violência contra a mulher em geral, né? Mas aí não especifica o motivo, mas enfim, em 2025, casos de violência, mulheres que sofreram algum tipo de violência, foram 3,7 milhões. Tá, registrados. Então, 3,7 milhões de mulheres num universo de, como eu disse, 99 milhões de homens. Se você triplicar, vamos triplicar esse número, imaginar que muitos casos não foram reportados e tal, então, menos de 10% dos homens já praticaram violência. Estou exagerando pra caralho os números oficiais, mas menos de 10% dos homens já praticaram alguma violência contra a mulher. Né? Então, existe muita violência contra a mulher? Existe. Tem que ser combatido? Tem que ser combatido. Tem que generalizar em relação aos homens? Né? Tem que partir do pressuposto que todo homem é um agressor de mulher? Não. Não é saudável. Né? Você não vai conseguir, você vai afastar
os homens das mulheres, e isso não é saudável, pensando na continuidade da espécie, né? Simples assim. Enfim, é polêmico, né? Muita gente não quer falar, mas é uma verdade, né? E quando o feminismo consegue implementar esse tipo de narrativa, aí a gente vê, surgem ideias, aí como aquela que surgiu, fiz um vídeo aqui no canal sobre aquela situação no Reino Unido, né? Que as escolas agora vão pegar crianças de 10, 11 anos e colocar em classes aí para ensinar ensinar antimachismo, né? Ensinar esses meninos a não serem masculinos. Basicamente é isso, né? Vamos desmasculinizar aí crianças para combater a violência contra a mulher. Mas esses progressistas, políticos progressistas que trazem essas ideias, não trazem números, por exemplo, da violência de islâmicos, por exemplo, contra mulheres na Inglaterra, né? O caso daquelas gangues paquistanesas que estavam estuprando meninas no Reino Unido. Isso aí eles esconderam por anos, né? Então rola uma grande hipocrisia também, e a gente lamenta, né? E fica de olho, porque parece que não dá para conversar de forma razoável, equilibrada, né? Tem que ser realmente uma coisa muito generalizada, muito radical o tempo inteiro, né? E enquanto isso vai acontecendo, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil e no Ocidente, né? A gente vê a China e a Rússia, por exemplo, incentivando a masculinidade, né, em meninos, aí reprimindo a homossexualidade, reprimindo o feminismo, né? E isso é um fato aí. Na Rússia, aí, se você pegar notícias aqui, você vê. A Rússia, os movimentos feministas na Rússia aí tem uma baixa adesão, baixa influência, né? Eles até existem assim, mas não tem poder político real nenhum, né? A Rússia é um país conservador, é muito conservador nos costumes, né? Nacionalista, né? Tem uma política muito nacionalista e é muito hostil a esses movimentos identitários, né? A situação na Rússia e a China é a mesma coisa, né? Você vê que não tem o feminismo não é popular nem entre as mulheres na Rússia, nem entre as mulheres. A maioria das mulheres na Rússia aí elas se identificam com a família, com a maternidade, né? Com o papel tradicional da mulher, estabilidade econômica. Várias pesquisas internas na Rússia mostram aí que as mulheres rejeitam totalmente o rótulo de feminista, mesmo quando a conversa é em relação a defender os direitos mais básicos, as mulheres rejeitam na Rússia, né? Protestos feministas na Rússia são dispersados rapidamente, assim, né? Ativista feminista lá vai para a cadeia, né? Toma multa, não tem colher de chá lá, né? E na China é a mesma coisa. Na China é a mesma coisa, né? A força aí dos movimentos feministas na China é muito limitada, controlada pelo Estado, né? Não tem nenhuma força política também, né? Existem algumas tensões aí entre as mulheres nas áreas urbanas, aí, principalmente as mais jovens, né? Em relação ao modelo tradicional que é defendido pelo governo comunista na China, né? Esses grupos feministas existem aí, mas eles não nem perto de operar como eles operam no Ocidente, né? Eles não conseguem fazer nenhuma pressão institucional, assim, não tem nenhuma relevância na política nacional, né? Não tem partido, não tem frente feminista, não tem bancada feminista, né? As mulheres não têm influência legislativa na China, né? A repressão é grande, enfim, são países aí que se preocupam muito mais com a masculinidade e tem gente que traz isso para a geopolítica, né? Pensando no futuro aí, uma América, Estados Unidos e o Ocidente cada vez mais feminilizado, né? Sociedades cada vez mais organizadas aí em torno do feminismo. Eu falei ontem, o progressismo ele é uma ideologia feminina, né? Ele é uma ideologia feminina porque eu expliquei, a mulher ela tem essa necessidade,
né? Isso faz parte da mulher, de querer cuidar, né? De ser a cuidadora, de querer proteger, principalmente alguém que é mais fraco, no caso, o filho, né? É natural da mulher. Então, como muitas mulheres não estão tendo mais filhos, elas têm que escolher causas aí para defender, né? Então, você vê agora, você está vendo as mulheres aí protestando contra a deportação de imigrantes aqui nos Estados Unidos, né? Teve aquele caso trágico e tal da mulher que foi morta pelo agente do ICE. E é isso, estão querendo levar os imigrantes somalianos no Minnesota, ali em Minneapolis. As mulheres brancas saindo às ruas ali para tentar defender, para tentar impedir essas operações, porque é isso, faz parte, é da mulher, né? E como eu falei, muitas mulheres aí que não têm filho acabam abraçando alguma causa para sentir que estão protegendo alguma coisa e preencher esse vazio que elas têm, né? Mas e é o que eu falei, o Ocidente cada vez mais feminino aí, e a Rússia e a China, a Índia, né? Países aí que reforçam essa questão, a posição do homem na sociedade, a posição de superioridade hierárquica do homem na sociedade. Muita gente fala, pô, no futuro, como é que vai ser? Como é que a gente vai ter uma guerra, né? Qual vai ser o resultado, né? Num país que os homens são feministas, né? Anti-armas, por exemplo, anti-violência, né? Que são coisas, cara, violência, agressividade, liderança, coragem, são características masculinas, né? São características masculinas. A mulher tem outras características, né? Até por uma questão de sobrevivência. A mulher, ela consegue ser mais dissimulada, ela consegue manipular mais. E isso, ninguém fala isso de uma forma pejorativa, entendeu? Para insultar a mulher. Não, eram mecanismos que as mulheres precisavam ter, porque antes da sociedade moderna, a mulher, para sobreviver em comunidades nômades e tal, ela precisava ter um homem. A mulher que não tinha um homem para trazer alimento, né, para proteger contra outros homens, ela não sobrevivia. Ela é estuprada, os filhos eram mortos, essa era a realidade. A mulher precisava ter um homem, precisava ter a capacidade de seduzir para conseguir um homem para ela, e de preferência um homem forte, um homem de liderança. Então, por isso, esse é o lance da hipergamia. A mulher está sempre procurando um homem melhor, por quê? Porque instintivamente é o que vai garantir a sobrevivência dela. É um assunto legal, é divertido. É legal de conversar, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto, eu acho interessantíssimo. Tá aí o Baroque falando, não existe mulher que defenda os homens, ela é apenas uma camaleoa. É verdade. E realmente quem tá ligado nessas causas progressistas está muito de boa. Só fazer uma pergunta, quantas pessoas da sua família ou mesmo no seu trabalho que você soube que se envolveu em caso de agressão feminina? Eu realmente, graças a Deus, só conheço uma pessoa que foi presa aí, mas não é da minha família, não. Uma pessoa que eu conheço aí da internet, que foi presa, teve um pepino aí por agredir mulher, mas não é uma pessoa da minha convivência, nunca vi pessoalmente, conheço pela internet só. O Baroque aqui, querem deixar os caras emasculados, com déficit de testosterona, e com isso serão mais facilmente manipuláveis. Agora eu questiono, quem hoje em dia cai em falácias progressistas e depois ficam gritando no trem que não aguentam mais? É isso, progresso só. Eu quis dizer que o progressismo perdeu a mão. Com certeza, passou do limite em várias áreas da sociedade. E é isso, né? Uma sociedade mais feminina é uma sociedade mais fácil de ser conquistada. É um fato, cara. É um fato, é o que eu falei. Você vê na China, na Rússia, países islâmicos aí, onde os homens não permitem que o feminismo crie asas, ele não cria, cara. Né? É isso. No Ocidente, as mulheres conquistaram direitos porque homens permitiram. Não estou falando que é bom ou ruim, estou falando o que eu estou trazendo é um fato. Sem o apoio de homens, o feminismo não teria se tornado o que se tornou. É um fato. O professor Rogério Melo Franco falando aqui, a Europa Ocidental se tornou muito mais feminina do que os Estados Unidos.
Tá louco. O Baroque é só procurar saber o que se passava quando lugares eram invadidos por impérios, o que acontecia com as mulheres. Vejam o que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu com as mulheres. Pois é. Fica muito ruim quando uma sociedade sem homens. Fica muito ruim para as mulheres, né? Não precisa, acho que as mulheres, tem mulheres que falam que não, a gente tem que dominar tudo aqui nos Estados Unidos. Vai ter só mulher, a sociedade vai ser dominada por mulheres, na política, nas principais áreas da sociedade e tal. Primeira coisa que vai acontecer, assim que sentirem que os Estados Unidos tem 80% de mulheres e está controlado por mulheres, e um congresso cheio de mulheres, e uma presidente mulher, a primeira coisa que vai acontecer é ser invadido e conquistado, acabou o império.